Cientistas alertam para a chegada do próximo inverno rigoroso. O vórtice polar está prestes a entrar em colapso, o que pode nos fazer voltar a tremer de frio muito em breve. O que é o vórtice polar e por que seu colapso é tão temido? E será que um colapso permanente poderia até desencadear uma era do gelo? Vamos analisar isso bem de perto, então fique até o final. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Bem, eu gosto de temperaturas invernais. Aqui vocês podem me ver feliz a menos 10 graus Celsius em Tromsø, na Noruega. Escrevam nos comentários se vocês são mais do tipo inverno ou verão. Estou muito interessado em saber. O que é esse misterioso vórtice polar? Imaginem uma gigantesca massa de ar gelado girando sobre o Polo Norte, um refrigerador planetário. Essa massa de ar ártico é mantida unida por ventos extremamente fortes, a famosa corrente de jato. Ela funciona como uma barreira atmosférica e mantém o ar polar gelado exatamente onde ele deve estar, longe de nós. Mas o que acontece quando essa parede desaba repentinamente? Winter is coming. Para entender o que está acontecendo acima de nossas cabeças, precisamos examinar o vórtice polar mais de perto. Na verdade, existem dois desses gigantescos redemoinhos de ar, um no Polo Norte e outro no Polo Sul. E cada um deles se divide em duas camadas, o vórtice polar troposférico, que se estende da superfície até cerca de 10 a 15 km de altitude, e o vórtice polar estratosférico acima dele. Esses sistemas de ventos intensos giram junto com a rotação da Terra, atingindo velocidades de até 240 km por hora. Isso corresponde a um furacão de categoria 4. Normalmente, essas massas de ar frio permanecem tranquilamente no polo, mas às vezes ocorre um fenômeno chamado SSW. Isso significa Sudden Stratospheric Warming, ou seja, aquecimento estratosférico repentino. E aqui é onde fica realmente grave. A temperatura na estratosfera no polo pode subir até 50 graus em poucos dias. Esse aquecimento repentino perturba todo o vórtice, enfraquecendo-o enormemente e podendo até mesmo quebrá-lo completamente. Quando isso acontece, a barreira atmosférica entra em colapso e o ar frio do Ártico flui para o sul como um tsunami gelado. E é exatamente isso que pode estar prestes a acontecer novamente. O vórtice polar já foi empurrado para a Sibéria pela terceira vez neste inverno. As duas primeiras vezes nos trouxeram neve precoce em novembro. Os meteorologistas estão observando o mesmo padrão novamente. Por volta de 25 de janeiro, há indícios de um novo resfriamento acentuado, especialmente nas regiões do norte. A próxima semana já pode ser significativamente mais fria. Entre 25 de janeiro e 8 de fevereiro, há indícios de uma nova fase de inverno. É claro que tudo isso deve ser visto com cautela, pois, como se sabe, as previsões são difíceis, especialmente quando se trata do futuro. De qualquer forma, esses colapsos do vórtice polar não são raros. Eles acontecem em média 6 vezes por década. Em 2019, um colapso desse tipo levou a temperaturas de até 50 graus negativos em partes dos EUA. O ar estava tão frio que era possível sofrer queimaduras por congelamento em poucos minutos. No Reino Unido, o Big Freeze de 2009 a 2010 causou temperaturas de 22 graus negativos. Na Escócia, ele tragicamente custou a vida de 25 pessoas. Mas agora vem a pergunta realmente interessante. Um colapso do vórtice polar poderia até levar a uma nova era do gelo? Para responder a essa pergunta, precisamos dar uma olhada na história da Terra. Atualmente, nossa Terra se encontra em uma fase intermediária mais quente de uma era glacial superior, o chamado Holoceno Interglacial. A última grande era glacial atingiu seu auge há cerca de 26.500 anos e terminou há cerca de 11.650 anos. Durante esse período, grande parte do norte da Europa e da América do Norte ficou soterrada sob quilômetros de massa de gelo. Portanto, já vivemos em uma era glacial, apenas em uma fase mais quente dela. Ei, pessoal, um pedido rápido. O YouTube está sendo inundado com conteúdo de IA feito às pressas, o chamado AI Slop. Isso não é uma crítica geral à IA, mas está ficando mais difícil para criadores humanos continuarem visíveis. Este vídeo aqui não é AI Slop.
Ele foi pesquisado, escrito e produzido manualmente por várias pessoas que tiram seu sustento disso. Um redator, um editor, um responsável pelo marketing e eu mesmo. Se esse tipo de conteúdo é importante para você, a sua inscrição nos ajuda enormemente. Cada inscrição no canal nos ajuda a investir em vídeos de qualidade. Obrigado e vamos continuar. Os ciclos entre as eras glaciais e interglaciais são determinados por vários fatores. Os ciclos de Milankovitch, ou seja, mudanças no eixo da Terra e nas órbitas, atividade vulcânica, atividade solar, deslocamento tectônico e mudanças na atmosfera. Mas também padrões climáticos, como o vórtice polar, desempenham um papel importante nisso. Alguns cientistas realmente suspeitam de uma conexão entre o vórtice polar e as eras glaciais passadas. Outro componente importante é a circulação ambiental meridional do Atlântico, ou AMOC. Essa complexa rede de correntes marítimas transporta calor de regiões mais quentes para regiões mais frias e tem uma enorme influência no clima. A AMOC reage de forma extremamente sensível ao influxo de água doce proveniente do derretimento do gelo. Quando a AMOC está forte, ela traz água quente para o Atlântico Norte e proporciona um clima mais moderado na Europa e na América do Norte. Por outro lado, uma AMOC enfraquecida significa menos calor no Atlântico Norte e, portanto, condições mais frias e secas em nossa região. Mas não entre em pânico. A maioria dos especialistas afirma claramente que o vórtice polar, por si só, não pode desencadear uma era glacial. Trata-se de um fenômeno de curta duração em comparação com os longos ciclos das eras glaciais. O vórtice polar é apenas um dos muitos fatores que influenciam o nosso clima. Os ciclos de Milankovitch, por exemplo, são muito mais poderosos. E para esclarecer um equívoco importante, o vórtice polar não é uma novidade, mas uma característica há muito estabelecida do clima invernal no hemisfério norte. O que é novo, porém, é que o Ártico está se aquecendo mais rapidamente do que o resto da Terra. Isso diminui a diferença de temperatura entre as latitudes altas e médias, e essa diferença é crucial para uma corrente de jato estável e um vórtice polar forte. Muitos estudos indicam que isso torna o sistema atmosférico mais vulnerável a perturbações, o que leva a uma aparente contradição. Enquanto a temperatura média global aumenta, podem continuar a ocorrer fases de frio extremo a nível regional. Se um dia a corrente de jato desaparecesse completamente, o vórtice polar chegaria até nós de forma permanente e experimentaríamos realmente como é viver em condições árticas. Então talvez eu precise mesmo voltar a engordar um pouco para ter minhas camadas de gordura protetoras. Mas falando sério, essas perturbações do vórtice polar têm efeitos bem práticos em nossas vidas. No passado, isso levou a graves problemas de infraestrutura, desde quedas de energia até escassez de água e caos no trânsito. No Texas, a chegada do inverno em 2021 levou a um colapso quase total da rede elétrica. Acho quase irreverente como todas essas forças interagem. Uma dança cósmica de vento, água e gelo que há anos molda nosso planeta. Ao mesmo tempo, isso mostra como é frágil o equilíbrio em que vivemos. Uma pequena rachadura no vórtice polar e já estamos ameaçados por uma onda de frio. Portanto, se vocês passarem por mais um frio intenso nas próximas semanas, agora sabem a quem culpar: ao vórtice polar. E se vocês quiserem ser sempre informados imediatamente sobre esses fascinantes fenômenos meteorológicos, inscrevam-se agora no canal e não se esqueçam de deixar o like para que possamos bater a meta de 5.000 curtidas. E por falar em mundos gelados, cientistas têm uma suspeita espetacular a respeito do enigmático Planeta 9. Eles acreditam que esse misterioso corpo celeste, localizado muito além de Netuno, pode ser uma espécie de segunda Terra. Um planeta gelado e terrestre nos confins sombrios do Sistema Solar. Para saber mais sobre isso e quais são as chances de finalmente encontrar esse planeta, assistam ao vídeo no canto superior direito. No canto inferior direito, como sempre, há outro vídeo sobre ciência e espaço. Caso contrário, diria, nos vemos no próximo vídeo e agasalhem-se bem, pessoal.